Voltar, regressar, retornar, tudo isso na nossa vida é reboot, remake ou readaptação. Mas isso não é coisa só de Hollywood. O mundo da tecnologia nos últimos anos também viveu de muitos reboots, e não só o meu. Eu sou Eduardo Moreira e o Target HD Podcast começa agora. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, para mais uma edição do Target HD Podcast. Você está no targethd.net, um blog especializado nos principais lançamentos de tecnologia do Brasil e do mundo. Nessa edição nós vamos falar dos reboots e remakes do mundo da tecnologia. Esses termos estão mais associados ultimamente ao mundo das séries, mas como este não é o spin-off podcast, nós vamos encaixar este tema no mercado tech e mostrar algumas das voltas ou revivals que temos no mundo tecnológico. Você pode assinar o feed desse podcast lá no targethd.net. Se você está ouvindo esse programa pelo YouTube, assina esse canal de vídeos porque temos notícias diárias e algumas análises de produtos também que você pode conferir. E você pode seguir a gente nas redes sociais, assim como a minha pessoa. Você também pode seguir no @Eduardo Moreira, tudo junto. Muito bem, vamos começar este tema com a vírgula sonora bonita que entra a partir de agora. Mas antes de começar a falar, eu tenho que tocar esta musiquinha maravilhosa. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Sim, pessoal, eu senti falta de fazer o Target HD Podcast. Por mais que ele não me rendesse dinheiro, por mais que ele não me rendesse fama, por mais que ele consumisse boa parte do meu tempo de ser humano útil, onde eu poderia, sei lá, passear, me divertir, jantar fora, pegar mulher, não tem problema. Eu gosto da produção radiofônica. Aliás, uma das coisas boas que eu peguei do DNA do meu pai é porque tem a calvície e a diabetes que eu não agradeço muito. Mas uma das boas coisas que ele me colocou, mesmo sem eu saber, foi a parte de produção de conteúdo. Tanto jornalismo, eu escrevo pra caramba, eu escrevo em média de 6 a 8 horas por dia, quanto da produção radiofônica. Eu sei que, no caso do YouTube, o vídeo também é importante, mas a produção de áudio é algo que me fascina. É claro que eu não faço isso da forma mais perfeita possível, mas pelo menos eu procuro fazer da forma mais sincera e honesta que eu posso oferecer. Eu fiquei 1 ano sem fazer podcast, pra mim é muito tempo, muita coisa aconteceu durante 1 ano, eu precisava reorganizar minha vida, continuo reorganizando, continuo colocando as coisas em ordem, continuo tirando caixas, desempacotando caixas, enfim, nos últimos 12 meses a minha vida foi uma constante mudança, ou feita de constantes mudanças e transformações, mas eu não tenho o que reclamar, valeu a pena, está valendo a pena. As coisas estão progredindo, eu estou progredindo, isso é o que realmente importa. A volta do Target HD Podcast pode puxar a volta do spin-off podcast. E muita gente já comemora isso. Aliás, eu insisto, faço a campanha Volta Sasser, #Volta Sasser, porque depende também dele. O cara se formou em jornalismo finalmente, agora ele está com mais tempo livre. Porque ele agora alterna entre isso, fazer podcast e pra praia pra fazer matéria do tipo Chico Buarque sai de uma padaria lá no Leblon. Não tô dizendo que o Sasser arranjou um emprego no Ego, mas é mais ou menos isso que o jornalista recém-formado acaba fazendo. Eu voltei com o Target HD Podcast porque havia uma necessidade real minha de fazer um programa, de compartilhar esse conteúdo de tecnologia. Serão 2 programas por semana, 2 programas de 30 minutos. O programa dominical, que resume as notícias da semana, e o programa de todas as quintas-feiras, que trata de um assunto específico, onde durante 30 minutos ou um pouco mais eu vou dissertar sobre um determinado tema
que eu goste, enfim, ou que seja também um tema de interesse geral do público, algum assunto que está em evidência ou em alta rotatividade, e a gente vai esmiuçar este assunto. E a volta do Target HD não é apenas por conta da divulgação do conteúdo ou uma necessidade pessoal. Acompanha o movimento de revival que temos em todo o mundo, também por conta da tecnologia. Eu falo do mundo das séries porque isso é mais comum neste segmento. A gente sabe que tem um monte de séries de TV que estão voltando ou que estão passando por adaptações. Filmes, o cinema também vive das adaptações, e no caso da indústria do entretenimento, eu particularmente acho que é o fim da criatividade e não necessariamente um movimento para trazer o velho para o novo. Foram histórias que nós já vimos, histórias que já conhecemos. Hoje mesmo eu fiquei sabendo que vai ter o Ocean's 11 de novo, na verdade o Ocean's 8, um filme onde 8 mulheres fodalhaças vão cometer crimes de grande porte. No elenco a gente tem a Rihanna, a Anne Hathaway, a Sandra Bullock, a Mindy Kaling, enfim, isso aí é pro spin-off. Mas no mundo da tecnologia a gente também passa por esses movimentos de revival, reboot, adaptação, sabe? E mais próximos do que a gente imagina. Não são poucos os fabricantes que ou tentam resgatar as glórias do passado, ou tentam trazer de volta a mística de certas marcas e produtos que fizeram muito sucesso no passado para fidelizar aquele público ou realmente apostar no momento de revival que as pessoas passam ou nesse momento estão passando, buscando as coisas do passado que as faziam felizes. E é disso que este programa trata. Quando eu falo que está mais próximo do que a gente imagina, principalmente no caso do brasileiro, isso não é nenhum absurdo. Um exemplo claro desse movimento de reboot, revival e volta ao passado é o relançamento do Mega Drive no mercado brasileiro. Sim, se você não sabia disso, é verdade, o Mega Drive voltou e voltou no formato de console tradicional, com o controle clássico, com o design clássico e com o preço clássico de R$340. Eu não sei como está o volume de vendas do Mega Drive no Brasil, mas eu particularmente tive esse console, particularmente gosto de jogar com este console. No Xbox 360 eu tenho o Sega Genesis Classics, que é o DVD com 30 jogos clássicos da Sega. Comprei recentemente na Xbox Live o pack com os 3 jogos do Streets of Rage, ou seja, mercado em potencial tem. Até porque o mercado de games no mundo hoje tem, ou se não na sua maioria, mas em grande parte é composto pela galera mais velha, a partir de 25 anos. E muita gente da minha faixa etária que jogou estes consoles mais clássicos, hoje estão adquirindo esses mesmos consoles, ou baixando os emuladores no computador, ou adquirindo os packs de games clássicos que algumas plataformas oferecem. E isso porque eu estou falando no Brasil. O Mega Drive clássico ele foi relançado no Brasil. Lá fora, eu nem precisava citar esse exemplo, mas eu tenho certeza que os ouvintes e leitores do blog, e agora a audiência aí do YouTube, os mais antenados com certeza se lembraram do Nintendo, o NES Classic, o NES Classic Mini que a Nintendo lançou de forma oficial. Para quem não sabe, é um mini console, ou o console clássico da Nintendo 8 bits, que fique claro, com o formato clássico, os controles em formato clássico, aqueles controles eram sensacionais, com 30 jogos na memória, rodando através de um emulador, jogos oficiais da Nintendo. E este console, o NES Classic Mini, vendeu mais do que água no deserto. 1,5 milhão de unidades desse console foram vendidas desde o seu lançamento este que ocorreu no meio do ano passado, se eu não me engano, se minha memória não está muito falha. De qualquer forma, a Nintendo não esperava esse sucesso. Eles não esperavam que o console fosse vender tanto em tão pouco tempo. Tanto que eles já garantiram que vão continuar a produzir o NES Classic Mini e que vão
aumentar a disponibilidade de mercado assim que possível. Para vocês terem uma ideia do quão bem sucedido foi o NES Classic Mini nos mercados onde ele estava disponível, o Nintendo Wii U, que recentemente foi retirado do mercado, ele vendeu apenas 800 mil unidades no último trimestre de 2016. Apenas 800 mil unidades. E isso porque o Nintendo Wii U estava disponível em um maior número de países, em mais mercados. O NES Classic Mini estava restrito a mercados selecionados. Ou seja, apostar nos reboots, apostar nos revivals é uma coisa que dá dinheiro. Ainda falando do mundo dos games, a gente tem um grande volume de downloads dos jogos clássicos que são adaptados para os smartphones, ou para as plataformas móveis mais tradicionais, principalmente no caso do iOS e do Android. Mais especificamente no caso do Android, eu vejo o maior número de adaptações desses jogos clássicos para o Android, até porque a gente fala de uma plataforma livre. E são jogos que têm uma grande quantidade de download, sim, porque a turma quer mesmo, os mais velhos querem mesmo poder jogar esses clássicos em qualquer lugar. Eu particularmente tenho em casa no celular. Em casa é bom, né? Porque o celular não para em casa praticamente só quando eu durmo. Eu tenho no celular a série clássica do Sonic, tenho vários outros jogos que são de minha diversão ou para minha diversão, que são os jogos do passado, os jogos que eu jogava há mais ou menos 20, 25 anos atrás. Sim, crianças, eu estou velho, estou ficando velho, mas é a minha geração que está fazendo essa onda de revival acontecer. Você só está descobrindo essas coisas maravilhosas que nós fizemos e que nos divertiram no passado por conta da nossa geração. E isso não para no mundo dos games. No mundo da música, então, a onda de revival, reboot, afeta a tecnologia de uma forma que você nem imagina. Muitos de vocês já sabem disso que eu vou dizer, mas outros tantos não estão sabendo. Você sabia que o vinil, o disco de vinil... Se você não sabe o que é um disco de vinil, você pode procurar agora no Google ou ouvir minha explicação em 10 segundos. É um disco, é um CD de grandes dimensões com uma cor preta ou colorida. Antigamente tinha azul, verde, vermelho e amarelo. Você coloca num toca-discos, põe uma agulha em cima e ele toca a música. Isso é um vinil. Os discos de vinil não param de crescer em vendas. Este é um movimento registrado não só pelas gravadoras, mas também pelos vendedores de discos, as lojas que voltaram a vender discos de vinil por conta deste movimento de revival. O vinil é uma tecnologia antiga, é o tipo de áudio ou de qualidade de áudio que ficou para trás em relação ao CD, ao DVD e aos formatos digitais, mas muita gente entende que o vinil é a melhor forma de você ouvir música, principalmente os mais puristas e tradicionais, porque ali está toda a fidelidade, o sentimento de nostalgia, o chiado. Eu me lembro do chiado do disco de vinil. Não sei, será que eu consigo colocar um pouquinho de chiado do vinil aqui nesse podcast? Então, os mais velhos gostam do chiado. O chiado no áudio parece que dá aquela graça. É como se você fosse comer no pé sujo ou no churrasco grego da 25 de março e, claro, salvo suas devidas proporções, e dissesse que a poeira dos carros é o que dá a graça do churrasco grego. Não é exatamente isso que eu quero dizer, crianças. Eu só estou querendo dizer que o tal do chiado no vinil dá aquela sensação de nostalgia, aquela expectativa antes da faixa começar a tocar a música. Mas é muito curioso que você vê um formato físico do passado registrando um aumento de vendas e claramente as vendas de CDs registrarem queda. E isso tudo acontece por conta de dois fatores. O primeiro é o que a gente está abordando no podcast, que é a nostalgia das pessoas. E o segundo está no fato da ganância das gravadoras em querer impor, ainda que o formato de CD seja um formato vendável. Nos tempos atuais, a gente tem o formato digital como
força dominante. O maior volume de vendas hoje na música está no formato digital. Os downloads nas lojas da Apple ou em outras lojas de música, além das promoções vinculadas aos formatos digitais. Muita gente hoje compra o CD com o vínculo ou direito ao download em uma das suas plataformas preferidas. Mais curioso ainda é que a onda retrô não só está na venda dos discos de vinil e nas vendas dos toca-discos. Hoje em dia a gente tem toca-discos que custam até R$2.000, R$2.500. Isso eu acho um absurdo. Por mais que o toca-disco seja mega foda, mega blaster e consiga gravar o seu disco inteirinho em formato digital em alta qualidade, pô, R$2.500 num gravador de vinil, DVD. Um gravador de vinil. Não, é muito dinheiro para você tocar disco. Mas o mais inacreditável das ondas de revival no mundo da música é que as fitas cassete registraram o aumento de vendas. Gente, é uma tecnologia ainda mais retrô. Muita gente mesmo, principalmente da galera nova, só ficou sabendo que existe fita cassete por causa dos Guardiões da Galáxia. Porque o Guardião das Estrelas lá, o Star-Lord, ele tem a fita lá, a fita de mixagem que a mãe dele gravou, a Awesome Mixtape, que até a hashtag de promoção do filme no Brasil que a Marvel colocou é maravilhosa, né? Hashtag Guardiões é do Cassete. Muito boa. Mas um estudo recente da Billboard mostrou que as fitas cassete estão registrando aumento de vendas nos Estados Unidos nos últimos 2 anos. De novo, o sentimento de nostalgia entra muito forte como fator de equação e como fator predominante das vendas. Tem outros 2 fatores no caso das fitas cassete que também são predominantes. O primeiro é o fato de que a fita cassete é muito mais barata do que o DVD. Em média, nos Estados Unidos, uma fita cassete custa entre $1 e $2. Sem falar que a compra do cassete não impede que você também receba o mesmo álbum em formato digital. E o outro motivo é que os grandes artistas, ou alguns dos grandes artistas do mercado, detectando esse movimento de mudança que muita gente atribui ao filme Guardiões da Galáxia, estão oferecendo seus mais recentes álbuns no formato de fita cassete e também com a disponibilidade de download no formato digital. Apenas para citar 2 exemplos, Justin Bieber e Kanye West lançaram seus últimos álbuns em formato de fita cassete por $2 e também disponibilizaram um álbum em formato digital vinculado à compra das fitas cassete. Sem falar que os custos de produção de fitas cassete são menores em relação ao vinil e ao CD. Aliás, no caso do vinil, a onda de revival é tão forte que tem algumas empresas que estão desenvolvendo métodos de produzirem o vinil mais barato, mais rápido, para ampliar a escala ou a produção e a oferta desses produtos para o consumidor final. Tem uma empresa canadense que desenvolveu um sistema de poder fazer as cópias do disco matriz de forma muito mais rápida. Em média, cada cópia no formato tradicional ou mais popular levaria muito mais tempo, quase um dia para ser feito, e essa máquina faria essa cópia em 45 minutos, o que reduzindo os custos de produção e aumentando a produção. Ou seja, até nisso, na tecnologia desenvolvida, o mundo revival, o universo, o movimento de revival está influenciando na indústria da música. Mas tem alguns revivals que as pessoas estão amando muito, outros nem tanto, e alguns tentam realmente sobreviver no mercado de tecnologia. Eu acho que a volta mais esperada do mundo da tecnologia dos últimos 10 anos é a volta da Nokia. E está acontecendo neste ano. Sim, crianças. O sonho é real, o sonho aconteceu e a Nokia está de volta. A Mobile World Congress, que é a feira de mobilidade de Barcelona, que acontece entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, sim, durante o carnaval. Na verdade, a MWC começa no dia 26, porque tem um monte de lançamentos, né? Então, para que domingo de carnaval para quem gosta de tecnologia? Não tem porquê, né? No dia do Oscar também, puxa vida, tô ferrado nesse dia. Mas
vamos lá, a volta da Nokia ao grande público, ao grande cenário, acontece na Mobile World Congress desse ano. Para quem ainda não está por dentro sobre como está acontecendo esse retorno, vamos recapitular um pouco da história. A Nokia foi absorvida pela Microsoft, havia um acordo onde não poderia ter telefones Nokia durante os 10 anos subsequentes da aquisição, a aquisição da Nokia pela Microsoft, ou a absorção, né, da Nokia pela Microsoft, e os direitos de utilização da marca foram cedidos por 10 anos por uma empresa finlandesa chamada HMD Global. Esta empresa, em parceria com a Foxconn, vai ser responsável pela manutenção da marca Nokia por 10 anos, pela produção dos dispositivos, distribuição e desenvolvimento de projetos, enfim, tudo aquilo que envolve toda a parte conceitual e toda a parte prática do negócio fica por conta da HMD Global. Então, agora a gente vai ter a gente teve o lançamento do Nokia 6, um primeiro smartphone da nova marca, da nova Nokia com Android, e ao longo do ano a empresa promete pelo menos 7 lançamentos que chegarão em diferentes mercados. Eu não sei como que esta nova empresa vai fazer para distribuir esses smartphones ao redor do planeta, mas tudo indica que receberemos esses modelos ou parte desses modelos no mercado brasileiro. Ainda mais aqui no Brasil, onde a gente tem uma legião de viúvas, né? Não são mais fãs incondicionais da marca, são viúvas. Essas pessoas ficaram pedindo volta à Nokia durante 10 anos. Eu acho que é muita persistência e muita obstinação dessas pessoas que desejaram a volta da Nokia, que defenderam o Symbian, enfim, fizeram coisas que realmente fazem ou faziam sentido para prestigiar a marca finlandesa. Eu particularmente gostava muito da Nokia. Eu já tive vários celulares da Nokia. Ganhei o Nokia 8 no Nokia Expeditions 2. Foi um dos primeiros eventos que eu fui convidado como cobertura de evento do Target HD. Foi um evento da Nokia lá para os idos de 2008. E de lá para cá foi uma motivação para que eu continuasse a fazer o que eu faço hoje. Foi um evento bem bacana, conheci boa parte dos produtores de conteúdo que hoje são meus amigos e contatos profissionais. Então eu sou muito grato a tudo que a Nokia ofereceu no mundo de mobilidade, porque a Nokia inspirou e motivou muita gente a escrever sobre tecnologia e inspirou e motivou muitos fabricantes a tentarem derrubá-la. É claro que a Nokia perdeu o bonde da história, eles perderam o movimento de mudança, perderam o momento onde tinha que ajustar ou se reinventar para combater ou para competir com as novas tecnologias que estavam emergindo. E aí eu falo especificamente do iPhone da Apple e do Android, que eram as novas tendências de mercado. A Nokia perdeu esse movimento do tempo, perdeu o bonde da história, e aí acabou ficando para trás e todo mundo sabe o que aconteceu depois da sua aquisição pela Microsoft. Outra que está tentando viver do sucesso do passado é a BlackBerry. A BlackBerry canadense cedeu os direitos de utilização da marca para a TCL. A TCL é uma empresa francesa também responsável pelos smartphones da Alcatel. E a TCL vai, ao longo de 2017, lançar produtos tanto com a sua cara, utilizando a marca BlackBerry, a cara da TCL, como também produtos com a cara da antiga BlackBerry, incluindo o teclado físico QWERTY, que muito amamos, muito queríamos. Eu mesmo tive BlackBerry por causa daquele teclado físico que era maravilhoso. Então, nesses movimentos, nessas ideias, nessas tentativas de resgate, até o mundo da tecnologia acaba apostando no sentimento de nostalgia que todo mundo traz dentro de si. Eu citei o exemplo da Nokia porque o exemplo da Nokia é o mais emblemático. Essas pessoas, esses fãs da Nokia ficaram pedindo volta à Nokia durante anos. Então essas pessoas merecem que a HMD Global faça smartphones que façam jus ao legado que a Nokia deixou.
A gente bem sabe que a Microsoft adquiriu a Nokia por conta das patentes de tecnologia. Muitas das coisas que nós temos hoje no mundo da tecnologia só existem por causa da Nokia. São desenvolvimentos de conceitos, de tecnologias de rede, principalmente as tecnologias de rede e comunicação de dados. Muita coisa veio da Nokia. Nokia e Motorola, essas duas empresas são fundamentais para o mundo das telecomunicações. Curioso que no mercado de smartphones as duas desapareceram. Uma está voltando, que é o caso da Nokia, e a Motorola basicamente desapareceu. Foi absorvida pela Google, e a Google depois repassou para a Lenovo, e a Lenovo decidiu acabar com a marca. Pelo menos a Lenovo manteve o conceito de algumas das suas linhas herdadas da Motorola, pelo menos o conceito embrionário, a ideia de DNA técnico está lá. Apesar de que hoje a gente tem a linha Moto Z, por exemplo, totalmente já desfigurada, ou pelo menos com o conceito da Lenovo, a ideia que a Lenovo tem para os seus smartphones. Mas, como eu disse lá no começo, voltar, regressar, refazer o caminho, trazer de volta aquilo que no passado deu certo, o movimento de revival ou de reboot é aquilo que nós fazemos para fazer jus à nossa história, ou para relembrar o que é e o que foi a nossa história ao longo dos anos ou ao longo das décadas. E este é um movimento claro que o ser humano faz, até como sinal de evolução da espécie. Voltar atrás, recomeçar, rebuscar o passado, regressar, não é um pecado, não é um demérito, não é um problema para ninguém. Eu estou recomeçando o Target HD Podcast porque eu entendi que depois de um ano sem fazer esse programa, este programa me deixava feliz. Era algo que eu fazia com gosto, era algo que eu fazia pela necessidade de compartilhar conteúdo e por gostar de compartilhar conteúdo na internet. Logo, eu sinto que fazer este programa me faz uma pessoa feliz e realizada, não só pela oportunidade de compartilhar conteúdo com vocês, mas também pela oportunidade de satisfazer a minha necessidade de produção de conteúdo, de adicionar conteúdo produtivo, útil na internet. Eu acho que a minha vida inteira eu me pautei ou vivi esta necessidade de compartilhar e de contribuir de forma útil com o mundo que me rodeia. E refazer esses passos, ou refazer alguns passos da minha vida, recentemente eu fiz muito isso, não é nenhum demérito. Pelo contrário, é um sinal de evolução, um sinal de amadurecimento, algo que eu sempre tive desejo de ter em mente e ter dentro da minha pessoa. Eu não me conformo com a involução. E depois que você entende que corrigir os erros e aprender com as derrotas te tornam mais sábio, você acaba desenvolvendo melhor o seu trabalho. Eu acredito que o Target HD Podcast vai ser agora um produto de conteúdo muito mais interessante, muito mais preciso, muito mais conciso, muito mais objetivo, até porque ele amadureceu. Vai ser um programa solo? Vai. Vai ser um programa com alguém? Não sei, talvez seja. Mas ele pelo menos amadureceu o suficiente para ser um programa de uma qualidade ainda maior. Eu espero que ao longo dos próximos meses vocês possam perceber como esta proposta melhorou e como ela pode ser útil e interessante para quem acompanha o mundo da tecnologia, para quem gosta de tecnologia, para quem consome e vive tecnologia todos os dias, como eu faço e como muita gente faz ao redor do Brasil e ao redor do mundo. Eu estou muito feliz em voltar, essa que é a verdade. Estou feliz e satisfeito por poder retornar ao mundo do podcast nacional. Só espero que com menos tretas dessa vez. Pelo menos isso. Enfim, vírgula sonora para encerrar esta edição do Target HD Podcast. Para você conferir mais conteúdo sobre o mundo da tecnologia, acesse, por favor, o targethd.net.
siga o blog no Twitter e nas redes sociais, assine esse canal de vídeos no YouTube se você está ouvindo esse podcast no YouTube. Agradeço a atenção que vocês dispensaram ao longo dos últimos 30 minutos. Se você gostou desse programa, tem outros 222 programas que você pode ouvir lá no targethd.net. Você pode assinar o feed deste podcast. E eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o @Eduardo Moreira, tudo junto. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.